Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra de saudá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja do Senhor para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, versos 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos oriente à luz da sua palavra. Ó Senhor, nós queremos te agradecer pela bênção, pelo privilégio que o Senhor nos concede de, como igreja, como povo do Senhor, estarmos aqui reunidos na tua presença mais uma vez para te adorar, para te bendizer, para te exaltar e também para ouvir a tua voz a partir da exposição da tua santa palavra. Ó Pai, fala ao nosso coração de uma forma toda especial neste momento. Que o Senhor trate individualmente com cada um de nós e que o Senhor, na sua soberania, na sua graça, não permita que nós venhamos sair daqui sem estarmos conscientes de que o Senhor falou conosco, em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar juntos esse texto, que é um dos textos mais preciosos da Sagrada Escritura. O tema do sermão nesta noite é: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E à guisa de introdução, eu preciso destacar alguns pontos, pelo menos 5 pontos, para que a gente possa começar a entender esse texto e aplicar esse texto para a nossa vida. Primeiro, nós vivemos na era da ansiedade.
Isso não é novidade para ninguém. Robert Lear, um psiquiatra norte-americano que escreveu um dos grandes best-sellers nessa área da temática da ansiedade, ele diz que nós vivemos sim na era da ansiedade. E quando ele escreveu esse livro, foi antes da pandemia. Imagine pós-pandemia. Imagine no contexto da pandemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já passa de 30% da população mundial que é diagnosticada com transtorno, com problemas na área da ansiedade. E uma das grandes dificuldades quando se fala sobre esse assunto é que há uma confusão muito grande entre ansiedade e depressão. Se fala muito de depressão, se escreve muito na área da depressão. Existem obras e mais obras, palestras, seminários, pessoas que se dedicam a falar sobre o assunto da depressão. Porém, a ansiedade, ela é a porta de entrada para a depressão. A depressão já é o final da linha, já é o último estágio, já é aquele momento quando as pessoas, uma vez que entraram pela porta da ansiedade e não foram tratadas devidamente, elas chegaram às raias da depressão, que pode levar, inclusive, à morte. Então, nós não podemos confundir as duas coisas. Uma coisa é ansiedade, outra coisa é depressão. Ansiedade está na porta de entrada, ansiedade e depressão está no fim da linha. Outra coisa que eu quero destacar é que existem poucos livros, poucos materiais sobre ansiedade. Como eu disse, há muita coisa sobre depressão, mas sobre ansiedade, são poucos os livros, os materiais sobre esse assunto. Quando eu comecei a pesquisar esse assunto há alguns anos atrás, para minha surpresa, em língua portuguesa nós tínhamos 3 livros, 3 obras específicas sobre ansiedade. Eu pesquisei nos sites, nas livrarias, e apenas 3 obras específicas sobre ansiedade. É claro que, pós-pandemia, nós já temos aí um número maior de obras, mas ainda não é tão grande o volume de obras sobre ansiedade como é sobre a depressão. No contexto da literatura evangélica, religiosa, é a mesma coisa. São poucos os livros, são poucos os pastores, são poucos os pregadores que escrevem, que tratam, que ensinam sobre o tema da ansiedade e da depressão. Nós precisamos incentivar a produção de materiais, de livros, de pregações, de palestras, de obras sobre o tema da ansiedade. E por que existe isso? Porque há um tabu no contexto religioso, principalmente evangélico, sobre esse assunto. Crente pode ter problemas visuais, ele pode usar óculos, ele pode fazer cirurgia de catarata, ele pode ter problemas de coração e tomar remédios e fazer cirurgia, ele pode ter N dificuldades, desde que não sejam relacionadas à alma. A ansiedade, a depressão. Se alguém no contexto religioso diz que está ansioso ou ansiosa, ou depressivo ou depressiva, nós começamos a tratar essa pessoa como alguém de segunda categoria, que talvez não seja nem crente, nem um servo de Deus, nem uma serva de Deus. E se for pastor, piorou. Se um pastor chegar para a sua igreja e disser que ele tem problema de ansiedade, que ele tem problema de depressão, que ele tem doenças psicossomáticas, esse pastor, com certeza, ele será
tirado do ministério e desqualificado para estar à frente da igreja. Por quê? Porque nós aceitamos todos os tipos de doenças, menos as doenças da alma, as doenças que tratam exatamente dessa parte mais íntima do nosso ser. Mas o fato é que a ansiedade é uma realidade. É uma realidade na vida de ateus e religiosos, de jovens e velhos, de ricos e pobres, de crianças, de adolescentes, de muitas pessoas que nós nem imaginamos. E é interessante que isso, mesmo no contexto que nós estamos vivendo, com tanta facilidade, com tanta tecnologia, com tanto entretenimento, com tantos remédios e psicotrópicos que ajudam e que controlam os sintomas da ansiedade e da depressão na nossa vida. Mesmo assim, as pessoas estão ansiosas a cada dia que passa. E pensando nisso, meus irmãos, eu gostaria de trazer para o púlpito da nossa igreja, nesta noite, a palavra do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre ansiedade. E Jesus não tem uma opinião sobre o assunto. Jesus tem um diagnóstico absoluto, porque Ele é Deus. Ele conhece a mim e você. Ele conhece o homem por dentro e por fora, porque Ele é o Criador do homem. Nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum homem conhece mais a respeito do homem do que aquele que fez o homem, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira vez que eu fui chamado a atenção para esse tema foi quando eu li a coleção Análise da Inteligência de Cristo, do Dr. Augusto Cury, médico, psiquiatra, grande escritor. E Augusto Cury, quando escreveu aquela coleção dos 5 volumes, que ele trata da análise da inteligência de Cristo, e que, a partir dali, ele se torna um cristão, ele era ateu, e quando ele foi estudar a mente de Cristo, a inteligência de Cristo, ele se rende ao Senhor Jesus. Ele diz que uma das coisas que lhe encantou profundamente foi quando ele leu esse texto do Senhor Jesus falando sobre o tema da ansiedade com uma propriedade, com uma profundidade tamanha que assusta, que intriga os maiores mestres da área das ciências humanas, da psicologia, da filosofia, da própria teologia, no que diz respeito à ansiedade. Há 2000 anos atrás, Jesus falou sobre ansiedade com uma propriedade que encanta os estudiosos. Porque nesse texto aqui, Jesus fala sobre o que é ansiedade, Jesus fala sobre as causas da ansiedade, Jesus fala por que nós não devemos andar ansiosos, e Jesus fala como nós podemos vencer a ansiedade. E como eu disse, isso intrigou o Dr. Augusto Cury. E ele disse que quando relia esse texto, ele ficava pensando, que homem extraordinário. Só que ele não está lidando com um mero homem, ele está lidando com o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, que habitou entre nós, e que por isso ele fala com tanta propriedade sobre esse assunto. A psicologia, ela só tem 100 anos. E a psicologia ainda está tateando nesses temas que o Senhor Jesus falou com tanta profundidade. E que quem conhece a Escritura e se aprofunda na Escritura, e eu tenho estudado esse tema há pelo menos uns 5 anos. Estou com um livro pronto para publicar. Ia sair esse ano, por causa das dificuldades que nós tivemos. O livro não saiu, mas se Deus quiser, agora em 2023, os irmãos estarão recebendo, se Deus quiser, esse livro. Ansiedade, uma abordagem prática, bíblica e teológica, onde eu trabalho esse texto de forma
exegética, histórica, fazendo as aplicações, e que aqui no sermão eu vou simplesmente arranhar. Eu vou simplesmente dar um resumo daquilo que virá no livro. Até porque se eu falar tudo aqui no sermão, você não vai comprar o livro. Então, eu tenho que fazer aqui um resumo daquilo que nós escrevemos. Pois bem, à luz desse texto, eu queria trabalhar esses pontos de forma rápida, breve, mas espero que elucidativa para o meu coração e para o seu. O que é ansiedade? E como eu disse, Jesus não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico absoluto. A palavra de Jesus, ela não está na mesa para negociação. A palavra de Jesus sobre esse assunto, ela é a palavra final sobre o tema da ansiedade. E para minha surpresa, pesquisando esse tema na filosofia, na psicologia, eu vi que quanto mais os estudiosos pesquisam, mais eles chegam à conclusão daquilo que Jesus já falou há 2000 anos atrás. O que é ansiedade? O texto diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E depois ele diz, a partir aqui do texto, do verso 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não se inquietem. O que é ansiedade? Quando a gente pesquisa esse tema, nós vemos que se existe uma definição que resume a ideia de todos os teóricos na área da ansiedade, a definição é essa. Ansiedade é uma preocupação excessiva e exacerbada com o futuro. Você pode ler os filósofos como Kierkegaard, os filósofos existenciais. Você pode ler os psicólogos, os psiquiatras. Você pode ler teólogos. E você vai ver que quando eles estudam, quando eles se aprofundam, eles chegam à conclusão que ansiedade é preocupação excessiva e exacerbada com o futuro, com o amanhã. E Jesus está dizendo aqui, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aquilo que a psicologia está descobrindo agora, Jesus já falava lá atrás. Agora preste atenção, porque quando a gente olha para o texto, meus irmãos, o texto é profundíssimo. Porque se Jesus dissesse assim, não fique preocupado, não fique ansioso, qualquer estudioso, qualquer filósofo, qualquer psicólogo, psiquiatra, qualquer teórico do comportamento humano, olharia para o texto e diria, aqui tem um erro crasso na Bíblia. Qual seria o erro? Jesus está dizendo que nós não podemos nem devemos ficar ansiosos. E quem é que não fica ansioso? Dos que estão aqui, os que estão me assistindo, quem não fica ansioso em algum momento da sua vida? Eu fico ansioso. Eu estou me acostumando a comprar as coisas pela internet agora, aos pouquinhos. Eu sou daquele matuto do interior que tem que ir na loja, no cara crachá como Severino, porque eu não sei fazer um pedido de uma coisa e ficar esperando 15, 20 dias aquela coisa chegar. Mas preste atenção que Jesus está dizendo assim, não andeis ansiosos. E o que é que isso significa? Ele não está falando que você não fica ansioso. Ele está dizendo que você não pode permitir que a ansiedade se instale na sua vida, se torne um hábito na sua vida, uma constante na sua vida, um estilo de vida. Você não pode andar, viver, caminhar, preocupado com o futuro, com o amanhã. Ele está falando de quando a ansiedade se instala em nosso coração e assume
o trono da nossa vida. Ele não está falando de uma ansiedade pontual, momentânea. Ele não está falando isso. Ele está falando de algo que já se tornou um hábito, uma constante, uma doença, uma patologia na nossa vida. Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados de forma excessiva, exacerbada com o futuro. Talvez você está aqui e você está preocupado com 2023. Talvez você está aqui e você está preocupado com o seu futuro, com o seu amanhã. E até certo ponto isso é legítimo, isso é saudável. Isso é uma defesa do nosso organismo, da nossa própria mente. Nós só não podemos permitir que se torne uma constante, que se torne um hábito, uma patologia e que vai paralisar a nossa mente e o nosso coração. Mas o que é interessante é que a palavra que é traduzida aqui como ansiedade, quando ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. A palavra que ele usa aqui para não andeis ansiosos, ela tem essa ideia de preocupação excessiva, exacerbada com o futuro, com o amanhã, porque ele vai repetir ela no verso 34. Mas quando a gente olha de acordo com o léxico grego, com a gramática e a definição da palavra que é usada aqui na língua grega, a palavra que Jesus utiliza, ela tem a ver com mente dividida. O que é ansiedade? O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que está com a mente dividida. Ou seja, ela está aqui na igreja, mas ela já está pensando nos boletos amanhã, no trabalho de amanhã, nas coisas deste mês, ela já está no final do ano. Ela está com a mente dividida. Essa mesma palavra vai aparecer naquele contexto quando Jesus está pregando para Marta e Maria está ali aos pés do Senhor, e ela está aprendendo do Senhor, e a sua irmã está correndo para lá e para cá. Ela está ligada no estudo bíblico, mas ao mesmo tempo ela está se preocupando com as outras coisas, e Jesus diz assim: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. É a mesma palavra. Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Você está com a mente dividida. Você está com o coração dividido. Isso é ansiedade. É quando nós estamos com a mente dividida. Quando nós não conseguimos mais viver a nossa vida, porque você está hoje aqui, mas a mente está lá na frente. E isso pode paralisar você, prejudicar você. Isso pode trazer problemas seríssimos ao seu coração. Porque uma pessoa dessa que tem a mente dividida, ela não tem paz. Ela não encontra paz. A mente dela funciona de forma muito célere. Ela não consegue parar e descansar em Deus. Jesus está falando de ansiedade, de mente dividida, de preocupação excessiva, de uma preocupação exacerbada com o futuro, de alguém que não consegue desfrutar o seu dia, o seu presente, as oportunidades que Deus está lhe dando, o momento que Deus está dando para a sua vida, porque ele só olha na frente, ele só visualiza o futuro, só se preocupa com o futuro, só pensa no futuro, ele está lá no futuro, e lá no futuro ele deixou de viver o seu presente. É aquele cara que ganha muito dinheiro, mas não consegue tirar um dia de lazer. Por quê? Porque ele só está preocupado em fazer o pé de meia lá na frente, está esquecendo de viver o presente. Ele está ansioso. Como eu disse, é o irmão que vem para o culto, mas ele não consegue ter paz no culto, porque ele está com a mente lá fora.
na semana, no dia a dia. Mas para a gente entender esse texto e para a gente entrar aqui nas causas da ansiedade e por que nós não devemos andar ansiosos e como vencer a ansiedade, é importante a gente olhar aqui a forma como Jesus começa a abordar o assunto. E como eu disse, isso aqui daria uma série de sermões. Daria uma série de muitos sermões. E eu estou simplesmente trazendo aqui para que você possa iniciar o ano refletindo, pensando sobre esse tema. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E quando Jesus diz assim, por isso, portanto, nós precisamos entender que o texto do verso 25, a perícope que começa no verso 25, ela está ligada ao que Jesus disse anteriormente. É por isso que tem um por isso. Por isso vos digo. É por isso que eu digo a vocês que vocês não devem andar ansiosos de coisa alguma. E esse por isso aqui mostra o contexto da passagem. E os estudiosos, quando analisam esse texto, eles veem que, é claro que o contexto é todo o Sermão do Monte, principalmente o capítulo 6, quando Jesus está falando dessa nossa vida, não só diante de Deus, que nós devemos ter uma vida diante de Deus de oração, de jejum, de esmolas, nós devemos ter uma comunhão com Deus, mas a partir de agora ele vai falar da nossa vida diante dos homens. Nós temos uma vida diante de Deus e nós temos uma vida diante dos homens. Diante de Deus, ele tratou da nossa vida devocional, das práticas religiosas. Diante dos homens, ele está dizendo, não andem ansiosos de coisa alguma. E o contexto mais próximo dessa passagem é a partir do verso 19. Porque no verso 19, Jesus vai dar o princípio. Depois ele explica esse princípio e aplica esse princípio, e o desdobramento daquilo que ele começou a dizer no versículo 19 é exatamente o verso 25 ao 34. Então, com a sua Bíblia aberta, eu peço a sua atenção aqui para o verso 19 em diante. Olha como é que diz o verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo. Aqui é o contexto. E aqui nos ensina, meus irmãos, de que a gente não pode ler a Bíblia de forma irresponsável. Graças a Deus que nós não temos hoje aquelas caixinhas de promessa, onde a pessoa tira um versículo do seu contexto, onde as pessoas trabalham a Bíblia de forma irresponsável, tirando o texto do seu contexto. Você viu como faz sentido ler a partir do verso 19, e quando chega no 25, você entende perfeitamente o contexto, o que levou Jesus a dizer, não andeis ansiosos pela vossa vida. Qual é o princípio? O princípio está em que nós precisamos ter cuidado com a cobiça no nosso coração. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói, nem os ladrões escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí ele diz, são os olhos
a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, ele está falando do problema da cobiça. Quando o ser humano vive para acumular bens, riquezas, coisas materiais, tesouros sobre a terra. Os olhos dele só brilham para isso. E a gente vai ver que é por isso que ele está ansioso. Mas o problema não é só a cobiça em si. O problema é que ele diz que quando você tem os seus olhos voltados para a riqueza, para os bens, para as coisas deste mundo, para aquilo que é tesouro nesta vida, e você coloca o seu coração nestas coisas, você não só fica ansioso, você está transferindo a adoração que era para Deus, para essas coisas. E ele diz que aí você está servindo, não ao Deus verdadeiro, mas ao dinheiro, às riquezas, a mamon. E ninguém pode servir a dois senhores. Com esse contexto em mente, lembra lá de Lucas capítulo 12, que é o texto paralelo, que quando Jesus vai falar sobre esse assunto, Lucas acrescenta algo que Mateus não colocou. Lucas diz que Jesus, antes de falar do tema da ansiedade, ele foi provocado por um jovem que chegou para ele e disse: Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. E aí Jesus diz: quem foi que me nomeou repartidor ou juiz entre vós? E Jesus vai começar a ensinar para aquele homem e diz assim: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E Jesus conta a história daquele homem que construiu muitos celeiros, que encheu os celeiros, e que quando estava todos os celeiros cheios, ele chegou diante de toda aquela riqueza, de todos aqueles bens, e ele disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos de vida, come, bebe, regala-te e descansa. E Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. E continua o texto. Esse é o contexto. E aqui nós começamos e já entramos no segundo ponto. Quais as causas da ansiedade segundo Jesus? Eu não estou falando aqui da ansiedade à luz da psicologia, porque eu não sou psicólogo, então eu não entro nesse assunto. Não estou falando aqui da ansiedade à luz da filosofia. Eu estou falando aqui da ansiedade, é claro que não entra em choque, mas eu estou falando aqui da ansiedade na perspectiva absoluta do Senhor Jesus. E Jesus vai mostrar para nós as causas da ansiedade, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E a primeira causa que Jesus coloca está exatamente no verso 19. Uma perspectiva errada da vida. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Jesus está falando aqui, meus irmãos, de pessoas que vivem para acumular tesouros. E deixa eu fazer uma observação já de início. Jesus não está sendo contra a riqueza, Jesus não está sendo contra você possuir tesouros, Jesus não está sendo contra você crescer na vida, porque grandes homens de Deus foram homens ricos, como Jó e tantos outros. Mas o que Jesus está falando aqui é de um problema sério no coração humano. Aqui é um problema no coração. É quando você vive para o acúmulo de tesouros. É quando você não tem fruição, você não tem satisfação, você não tem no seu coração aquele sentimento de satisfação com o que Deus já lhe deu. E você quer mais, e mais, e mais, e mais. E você vive pura e simplesmente para acumular tesouros na terra. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Porque isso mostra uma perspectiva errada na nossa vida. E como eu disse em Lucas, o texto paralelo, Jesus está dizendo:
a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Infelizmente, hoje nós somos medidos pelo relógio que carregamos no braço, pela roupa que vestimos, pela casa que moramos, pelos bens que possuímos, e a mídia sabe trabalhar isso muito bem. A cobiça no nosso coração, o acúmulo no nosso coração. O marketing sabe explorar isso muito bem na minha e na sua vida. Seu carro está novinho. Leva você para todo canto. Está funcionando perfeitamente. Mas a mídia coloca diante dos seus olhos um carro que é a mesma marca do seu, ele só está 1 ano na frente e o que mudou nele foi o design do farol. E aí você diz, eu tenho que ter esse aí. Eu preciso desse aí. E aí, pessoas que têm 2, 3, 4 carros, acumulando tesouros, sem necessidade. E ela está vivendo ansiosa cada dia por causa disso. Acúmulo. Cuidado, meu querido, que talvez você tenha mais roupa do que você precisa, mais sapato do que você precisa, mais bens na sua casa do que você precisa. Talvez você esteja acumulando tesouros cheios de quinquilharias e querendo mais e mais e mais e mais. E está ansioso, e está ansiosa, e está buscando. E a mídia colocando isso diante de você. Pastor Hernandes, no livro dele, Riqueza, Prosperidade que Vem de Deus, ele cita um caso interessante de cobiça, de acúmulo, dessa questão de não sabermos lidar com bens materiais. Ele cita o caso de um amigo que disse o seguinte: um dia de casamento, a esposa dele chegou e disse, meu filho, nós temos que comprar um sapato para eu ir para o casamento. Um sapato e uma roupa, né, nova. E ele disse, é claro, minha filha, todo mundo sabe disso, que casamento tem que ter uma roupa diferente, um sapato diferente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha naquilo que nós já temos? E quando ele abriu, o closet tinha mais de 150 pares de sapato. Precisava de mais um. Acúmulo, acúmulo, acúmulo. Veja que Jesus não está falando de você possuir bens. Não é pecado possuir bens. Não é pecado morar numa casa boa. Não é pecado ter um carro bom. Não é pecado você sonhar com coisas boas. O pecado é quando você já está correndo atrás e está acumulando e você não consegue mais nem desfrutar. Nem desfrutar. E agora você está ansioso e ansiosa porque você só está correndo atrás para acumular as coisas. Isto é uma perspectiva errada da vida. A vida não consiste em bens, meus irmãos. A vida não consiste em coisas, em bens materiais. Se você vive em função dos bens materiais, em nome de Jesus, trate isso no seu coração hoje. Hoje. Segunda causa da ansiedade, um coração idólatra. Jesus falou aqui que quando nós vivemos para acumular tesouros, ali está o nosso coração. E não é uma coisa tão simples quanto parece. Ali está um Deus, um ídolo para nós. Aquilo se tornou o nosso Deus. E é triste, meus irmãos, que tem muito crente que não tem um altar na sua casa aos deuses pagãos ou aos ídolos, por exemplo, do catolicismo romano, porque ele foi ensinado desde criança de que ele não pode ter imagens. Mas existe muito mais idolatria no coração dele do que se tivesse uma imagem na casa dele. Porque o problema não é a imagem em si, o problema é a adoração, a veneração, o dobrar-se diante da imagem. E tem muito crente que ele ama as coisas, ama o dinheiro, ama os bens materiais. Quantos casais que se separam por causa de dinheiro? Quantas brigas?
quantas coisas. E isso revela um coração idólatra. Um coração idólatra. Terceira causa da ansiedade, não posso demorar muito. Necessidades físicas, econômicas e sociais. Jesus está falando aqui de vestes, de água. Ele está falando aqui de necessidades que são tanto físicas, o alimento, a água, mas que também representam necessidades sociais. Quando nós estamos preocupados não pura e simplesmente com a necessidade em si, mas com aquilo que representa. Deixa eu dar um exemplo. O Senhor não tem compromisso, meus irmãos, com o nosso luxo. Ele tem compromisso com a nossa necessidade. O que o Senhor garantiu é que não vai faltar pão, água e veste para você. Agora, Ele não disse que você ia comer no Camarões todo domingo. Ele não disse que você ia usar roupa de marca. Ele não disse que você iria desfrutar das coisas que, ao seu ver, lhe dão status e destaque na sociedade. E aí tem pessoas que, por causa dessas necessidades físicas, econômicas, sociais, elas estão ansiosas. E não é pelo básico, é pelo luxo. É pelo luxo. É pobre que está ansioso e atolado no cartão, porque não pode comer, não pode frequentar determinados lugares, mas vai por causa do ambiente. É gente que não pode possuir um carro novo, um carro zero, mas está endividado e não consegue dormir, mas está andando de carro 0 quilômetro, para não dizer para as pessoas que está passando dificuldade. Ande a pé, ande de ônibus, mas não permita que esse tipo de agenda social, de status social, venha maltratar você e tornar você uma pessoa ansiosa. A outra coisa, uma fé muito pequena. Jesus fala aqui de gente de pouca fé. Sabe por que nós ficamos ansiosos, meus irmãos? Não é só uma perspectiva errada da vida, viver para acumular, um coração idólatra que está focado nas riquezas, essas necessidades sociais, essas necessidades muitas vezes físicas, vestes e coisas que nos dão status. Mas uma fé pequena, uma fé que não consegue ver que a nossa vida está nas mãos de Deus e depende de Deus, e Deus é a fonte da nossa existência, da nossa sobrevivência. Essas são as causas. Primeiro, o que é ansiedade? É uma preocupação excessiva, exacerbada com o futuro. É ter a mente dividida. É estar aqui e acolá. É não ter paz, porque sua mente não para de focar no futuro. Quais são as causas da ansiedade? Uma perspectiva errada da vida. Quando você acha que a vida consiste nos bens, na casa que você mora, no carro que você tem, no relógio que você usa, nos lugares que você frequenta. É quando você tem um coração idólatra, que adora os bens, que idolatra os bens, o seu coração está ali. E como dizia Agostinho, nós devemos usar as coisas e amar as pessoas. E na modernidade nós fazemos o contrário. Nós usamos as pessoas para conseguir as coisas e amamos as coisas. Isso é muito sério. As necessidades sociais, econômicas, físicas e essa fé pequena. Mas o outro ponto é, em penúltimo lugar, por que não devemos andar ansiosos? Lembre-se que não é ficar ansioso todos nós ficamos. Por que não devemos andar? Por que não devemos permitir que a ansiedade se instale, se torne uma patologia, uma doença, uma constante, um hábito na nossa vida? Por que nós não podemos permitir isso na nossa vida se nós somos
crentes em Jesus Cristo? Em primeiro lugar, porque Deus cuida de tudo na sua criação. Olha como é que diz o texto, meus irmãos, para cada um de nós. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. O Deus que nós servimos é o Deus que cuida dos passarinhos, das aves dos céus. Ele cuida de tudo na sua criação. Essa criação ainda existe por causa do cuidado de Deus, da mão de Deus, preservando a criação, a natureza. Então, se nós vemos Deus cuidando de tudo, se Deus cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de mim e de você? Se Ele cuida da flor, da erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais de você? Se Deus cuida de tudo na criação, será que Deus não vai cuidar de mim e de você? Então não faz sentido, não é lógico, não é correto, não deve fazer parte da nossa vida essa ansiedade patológica no nosso coração, porque nós servimos a um Deus que cuida de tudo, que governa tudo, que tem tudo nas suas mãos, e Ele cuida de nós. Então, se você está ansioso, está preocupado com 2023, lembre-se, 2023 já está no controle do nosso Deus, no cuidado do nosso Deus. Ele cuida de tudo. Segundo lugar, por que nós não devemos andar ansiosos? Porque a ansiedade é inútil. Ela não altera nada. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um palmo ao curso da sua vida? É inútil, meu irmão. Você fica preocupado, você fica ansioso, você fica com taquicardia, com o coração batendo mais forte, você está prestes a entrar numa depressão, você fica com a mente dividida, com essa mente preocupada, e a pergunta é, vai servir de quê? Você não altera as circunstâncias. O homem está preso ao tempo, ao espaço, às circunstâncias. Então, a ansiedade, nós não devemos andar ansiosos, primeiro, porque Deus cuida de tudo. Segundo, porque a ansiedade é inútil, não altera nada. Você fica ansioso, ansiosa, e não acontece nada. Diz os especialistas que 75% das coisas que nos deixa profundamente ansiosos nunca acontece. Você já ficou ansioso assim a noite inteira ou a semana inteira, achando que seu chefe iria lhe dar uma bronca por aquela bobeira que você deu? E você ficou ansioso, ansiosa, não conseguiu dormir, o final de semana foi terrível, e aquela coisa tomou conta de você. Quando chegou no dia, o cara disse assim, bobagem, vamos resolver isso aí. Não altera as coisas. Terceiro, porque não devemos andar ansiosos, é prova da nossa incredulidade. Jesus está falando aqui que é falta de fé, é incredulidade, é você não ter fé em Deus. Meus irmãos, não combina fé em Deus com ansiedade. Não combina. Eu não posso dobrar os joelhos para orar e dizer, Deus, Tu és grande, Tu és todo poderoso, Tu controla todas as coisas, Tu cuida de todas as coisas, Tu és o Senhor sobre todas as coisas, e me levantar dali e dizer, mas eu estou tão ansioso. Não combina. É falta de fé, é incredulidade, é nós agirmos de uma forma como nós nunca deveríamos agir. Porque nós cremos em Deus, porque nós conhecemos a Deus. Em quarto lugar, porque nós não devemos andar ansiosos, porque quando nós andamos ansiosos, nós nos tornamos iguais aos ímpios.
É o que o texto diz. Os ímpios é que agem assim. Os incrédulos é que agem assim. Os ímpios é que vivem em busca de bens, de riquezas, de coisas materiais, e eles correm e eles vivem em função destas coisas. Nós não podemos ser assim, iguais aos ímpios. E tem ímpio, meu irmão, que é muito mais desprendido, muito mais encara a vida de forma muito mais simples, natural, do que muito crente. Por último, por que não devemos andar ansiosos? Porque a ansiedade vai simplesmente gerar sofrimentos, inquietude, problemas na nossa vida, doenças psicossomáticas. Pode levar você a ter taquicardia, síndrome do pânico, depressão, problemas dos mais variados, sofrimentos dos mais variados, simplesmente porque você não está cumprindo o que o Senhor falou. Mas caminhando para a conclusão, em último lugar, como nós podemos vencer a ansiedade? Como eu disse, nós ficamos ansiosos. Muitas vezes na nossa vida nós nos pegamos assim. A pergunta é: como vencer a ansiedade? E pelo menos 6 coisas eu vejo aqui no texto. Eu não posso detalhar, mas eu quero destacar para o nosso coração. Em primeiro lugar, se nós queremos vencer a ansiedade, a primeira coisa é obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus. Quando ele diz assim, por isso vos digo. Aí ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. E na língua grega, Jesus não está dando aqui uma opção, ele está dando um mandamento, uma ordem, é um imperativo. É o Senhor da minha vida e da sua vida, olhando nos nossos olhos e dizendo, não ande ansioso pela vossa vida. É um mandamento, é um dever de cada um de nós, não é uma opção. É um dever. Não é algo que nós escolhemos fazer, é algo que nós devemos obedecer ao mandamento do Senhor. Segunda coisa, como é que nós vencemos a ansiedade? Colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Querida, em nome de Jesus, dá uma olhada no seu coração, no trono do seu coração, e veja se de fato Deus é o primeiro lugar no seu coração. Porque muitas vezes nós estamos nos enganando. Coisas, pessoas, bens estão ocupando o primeiro lugar na nossa vida. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque Deus ou é o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não está em lugar nenhum mais. O nosso coração tem um trono. E ou Deus está assentado nele, ou Mamon está assentado nele. E é preciso você parar para pensar, para refletir, se Deus de fato ocupa o primeiro lugar na sua vida. Ou se o que ocupa o primeiro lugar na sua vida são bens, riquezas, coisas materiais. E é muito simples fazer a avaliação, o diagnóstico. É muito simples. Como é a sua motivação, a sua atitude em relação às coisas de Deus e em relação aos bens materiais? É simples, responda para você. Se for para ganhar dinheiro, você está disposto a qualquer coisa, você topa tudo por dinheiro. E quando é para servir a Deus e para fazer a obra de Deus, qual a atitude do seu coração? Isso vai revelar o seu coração.
Se você perdesse hoje tudo que você tem, você continuaria adorando a Deus com a mesma alegria, com o mesmo prazer? Você diria como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor? Será que o diabo chegasse diante de Deus e dissesse a mim, a meu respeito, a seu respeito, de que nós só estamos servindo a Deus por causa daquilo que Ele nos dá? O diabo estaria certo ou errado naquilo que ele estaria colocando? Porque tem pessoas que vão para a igreja não para adorar a Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele dá. E quando não acontece, cai fora. Então Deus não é o primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar na sua vida é o cônjuge, e você veio por causa do cônjuge, você veio para arrumar casamento. O primeiro lugar na sua vida é o seu emprego, seus bens, sua saúde. Deus precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos, porque Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolo. E a gente precisa ter cuidado. Terceiro, com uma perspectiva correta da vida. Meu irmão, faça uma avaliação da sua vida em nome de Jesus. Será que você não está roendo as unhas, tendo taquicardia, vivendo ansioso, porque você só está vivendo em função dos bens materiais? Das coisas materiais? E por isso você está correndo atrás, você está sofrendo de ansiedade, depressão e tantas coisas, porque a sua perspectiva de vida está errada. Completamente errada. Se Deus der, meu irmão, bênção, desfrute. Se Deus lhe der condições. Meu irmão, se eu tivesse condições, eu morava numa Alphaville, eu andava de caminhoneta cabine dupla, eu comia nos melhores restaurantes. Qual o problema? E se você está com raiva é porque você está com inveja. Porque você queria também. Quem é que não quer? Quem é que não queria ter uma mansão, um sítio, uma coisa? Mas eu tenho que viver de acordo com aquilo que Deus já me deu. E me alegrar e ter fruição. Se Ele me der, bem. Agora, eu não vou viver louco nessa roleta russa, querendo viver um padrão de vida que eu não posso ter. Correndo atrás de coisas que eu não posso, que eu não tenho condições. A outra coisa, nós precisamos observar a providência de Deus na sua criação. Quer vencer a ansiedade, meu irmão? Olha a providência de Deus na sua criação. Olha como Deus cuida da sua criação. Veja a maneira como Deus administra a sua criação. Eu tive uma experiência, meus irmãos, interessantíssima. Alguns anos atrás, eu até já contei aqui na igreja. Na área lá de casa, o suporte da lâmpada é daqueles que é tipo uma cuiazinha. E tinha um passarinho que vinha todo dia para ali. E ele dormia lá. A gente olhava, ele estava lá. E quando foi um dia, estava com um problema na lâmpada, a gente tirou aquele suporte e não colocou. E o passarinho veio, rodou para lá, rodou para cá, e foi aquela zoada. E aí Justinete disse: o passarinho está sentindo falta do quartinho dele, da cama dele. Disse: agora deu certo. Quando eu fui lá, o passarinho já tinha ido embora. Eu fiquei muito triste, muito angustiado. Eu disse: e agora? No outro dia o passarinho não veio. Eu coloquei o suporte, fiquei esperando. Nada. Eu disse: eu sou um miserável, não podia ter feito isso. E aí eu fiz uma oração, que presbiteriano é difícil fazer, né? Fiz uma oração: Senhor, o Senhor conhece todos os passarinhos desse planeta. E se for da tua vontade, faz com que aquele passarinho volte. No outro dia, a gente escutou a zoada. E o passarinho veio. Ainda passou alguns dias ali. Depois, ele morreu ali mesmo. E eu comecei a ver o Deus que conhece os passarinhos e que cuida de toda a sua criação.
É esse Deus que quer que eu olhe para as flores, para a sua criação, para o mar, para tudo que Ele fez, e veja que eu não tenho motivo para andar ansioso com coisa alguma. A outra coisa, saiba que você tem muito valor para Deus. Você vale mais do que os passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos, que tem uma vida tão frágil, tão simples, tão humilde. Se Deus cuida da erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Jesus disse, você tem muito mais valor do que eles. Você é a coroa da criação de Deus. Você foi comprado com sangue do Filho de Deus. Ele deu o único filho que Ele tinha por você. E se Ele deu o maior, será que Ele não vai dar as outras coisas? O argumento de Jesus é exatamente do maior para o menor. Se Deus cuida da criação, Deus não vai cuidar de você. Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de você. E por último, se nós não queremos andar ansiosos, se nós queremos vencer a ansiedade, nós devemos viver cada dia da nossa vida como se fosse o último dia. Como é que Jesus diz? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta ao dia o seu mal. Meu irmão, a gente precisa mudar a nossa visão de vida, a perspectiva de vida, e viver cada dia, cada instante, cada minuto, cada momento que Deus nos dá, porque a vida passa e passa rápido. Então, não é pecado você projetar, por favor, não é pecado. O pecado é você estar ansioso, com o coração batendo mais forte, você está apavorado, tomando remédio, procurando médico, porque você está só no futuro, só no futuro, só no futuro. Não, querido. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta certa dos lábios. É você que planeja, mas você planejou, colocou nas mãos de Deus, agora descanse. Não ande ansioso, não ande ansiosa. Descanse no Senhor e o Senhor vai cuidar de você. Então, viva cada dia, aproveite cada dia. Você está vivo, meu irmão. Você está vivendo hoje, viva o hoje para a glória de Deus. Porque tem pessoas que só vivem no amanhã, né? Compra uma roupa, só vou usar semana que vem. Comprou o paletó, Julião, aí diz, só vou usar no Natal. Aí o miserável morre no meio do ano. No Natal quem usa é o Ricardão, que casou com a mulher dele. Olha que bicho burro. A irmãzinha comprou uma louça maravilhosa. Não vou usar essa louça não. Essa louça é para uma ocasião especial, quando chegar alguém. Aí tu morreu, besta. Aí vai chegar a outra, vai dizer, que louça bonita, meu bem, vamos colocar essa louça aqui lembrando da falecida. Você nunca faz uma viagem com a sua família. E aí, se você morre, pode ter certeza que o outro vai fazer, a outra vai fazer. Brincadeiras à parte, por favor. Vamos aprender a desfrutar o que Deus tem nos dado, a viver cada dia como se fosse o último. Eu tenho que viver cada dia intensamente, como se fosse o último, como se não houvesse amanhã. O amanhã não existe, meu irmão, por favor. Não existe o amanhã. Não existe o ontem, que já passou, e não existe o amanhã, só existe o hoje, o agora, esse momento que nós estamos vivendo aqui. Daqui uma hora, eu não sei o que será da minha vida. Então, eu tenho que viver o agora, intensamente, para a glória de Deus. Eu concluo essa reflexão, contando para vocês uma história. Conta-se que um menino chamado Joãozinho, ele perturbou o pai a semana toda para que o pai levasse ele para o circo. Chegou um circo na sua cidade e ele disse, papai, eu quero ir para o circo. E o pai disse, meu filho,
sábado nós vamos para o circo. E o menino, você sabe como é menino? Segunda-feira, papai, nós vamos para o circo? Vamos para o circo. O menino ficou ansioso. Terça-feira, do mesmo jeito. Quarta-feira, chegou sexta-feira, o pobrezinho não conseguiu nem dormir, porque no sábado iria para o circo. Quando foi no sábado, o pai dele levou ele para o circo. Ele dormiu o espetáculo inteiro. O bichinho estava tão ansioso nos outros dias, que quando chegou na hora, ele dormiu. Você está rindo de Joãozinho? Quantas vezes Deus tem coisas preparadas para nós, mas nós ficamos tão ansiosos que não desfrutamos do melhor de Deus para a nossa vida. Querido, eu e você temos um pai bom, amoroso, todo-poderoso, que não vai nos deixar faltar absolutamente nada, nada, nada. Um pai que cuida de mim e de você, o nosso Deus. Logo quando eu casei, pobre, morando numa vilazinha, ainda sou pobre, mas estou morando numa casa agora. Mas eu morava numa vilazinha. Um dia, ganhando um salário mínimo, um dia eu estava na janela lá da vila, do quartinho, eu e Jucinete, mulher quando está apaixonada, ela vai até para debaixo da ponte, né? A gente não tinha nada, e a gente estava lá, e de longe eu vi o meu avô, com 80 e poucos anos, lá vinha ele, com uma bengalazinha, com um pacote de bolacha e um pacote de leite, trazendo para a gente. E Jesus diz assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Não andeis ansiosos, meus irmãos. Não andeis ansiosos, porque você tem um Pai. Que Deus nos ajude. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Que essa palavra possa nos impulsionar em 2023. Vamos orar?